Bom dia a todos. Mais uma vez nós vamos continuar o nosso estudo sobre o coração de Deus e estudar as escrituras que falam sobre como nossos pecados foram lavados e como nós podemos ser libertos do pecado. Nós estudamos Marcos capítulo 2, o paralítico que desceu pelo teto para encontrar com Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler um versículo dessa história para sabermos como ser libertos do pecado. Marcos, capítulo 2, apenas versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus Cristo viu a fé deles, Filho, teus pecados foram lavados. Então nós vamos falar sobre como ter fé. Então nós vamos partir do centro de saber como Deus é. E essa é a forma de nós termos fé. Então eu quero explicar sobre a fé de uma outra forma. A fé é dessa forma. Então, como eu vivo na América, eu sei qual é a bandeira da América. E as cores que eles usam. É azul, vermelho e branco. Mas quando nós vemos muitas bandeiras, se olharem na enciclopédia, nós podemos ver as bandeiras do mundo inteiro. Mas nós podemos ver qual é a bandeira dos Estados Unidos. Eu posso ver a bandeira da América exatamente. Todo mundo sabe que tem 50 estrelas, 13 listras. Então, se eu perguntar a vocês, tem 50 estrelas. Então, mas quantas estrelas há na parte de cima? E quantas estrelas há na parte de baixo? Se eu perguntar algo mais detalhado, sobre a bandeira, tem o ângulo correto, a parte certa para ter a estrela. Mas quais são as dimensões daquele quadrado azul atrás das estrelas? É quanto? É meio? É 1/3? E nós temos também as listras, branco e vermelho. Quantas são vermelhas? Quantas são brancas? Quais são maiores? Quais são menores? Então, se eu perguntar essas coisas em detalhes, muitos americanos não vão saber como me responder isso. Mesmo eu não sei a resposta dessas perguntas. Isso é porque nós sabemos vagamente, nós não sabemos exatamente. Quando nós sabemos de uma forma não exata, nós podemos saber qual é a bandeira, mas não sabemos como fazê-la. Até certo ponto, nós podemos concordar com a palavra de Deus, nós podemos acreditar na palavra de Deus, nós sabemos vagamente, sim, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas muitas vezes não podemos dizer corajosamente que somos livres do pecado. Nós não sabemos com certeza sobre como os nossos pecados foram lavados e o que Jesus Cristo fez por nós. Mas quando nós sabemos disso exatamente, é aí que nós podemos ter fé dentro do nosso coração exatamente. Então Jesus Cristo falou para esse homem: teus pecados foram lavados. Aqui está o ponto. Se eu cometo pecado, eu roubei algo. Se eu roubei algo, mesmo que eu peça perdão, isso não quer dizer que isso resolva aquela ação que eu fiz. E eu acabo lembrando de um fato que aconteceu. Havia um estudante na nossa escola. Ela não roubou nada, mas ela foi acusada. Então, o dono daquela loja acusou ela de ter roubado. Mas o amigo dela foi quem pegou. Mas ao invés de deixarem ela ir embora, ela quis tomar essa culpa. Na verdade, o outro amigo que roubou aquela coisa, mas ela guardou com ela sobre esse assunto.
Então, eles perguntaram se é outro estudante, qual que é o nome, mas ela se recusou em falar. Então, ela foi presa porque ela roubou o chocolate. Então, tem uma lei para isso. E ela tem que seguir esse procedimento. Então, ela teve que tirar foto, ela teve que carimbar o dedo, as digitais. Para que a polícia pudesse fazer um boletim sobre isso, eles precisavam pegar os dados dela. E depois eles vão reportar isso no sistema. E ela também tem que pagar uma fiança em relação a isso. E também isso vai até a corte. Então a corte também tem que achar alguém que ajude ela para resolver esse caso. Então como eu e ela sabemos essa situação, nós tivemos que contratar um advogado. Então ela é estrangeira. Então nós não conseguimos um advogado gratuito. Nós pagamos ele preparou os documentos. Então, ao invés de procurar testemunhas, essas coisas, ele fez um acordo, ele conversou com a corte. Então, foi resolvido que eles iam que eles liberaram ela de pagar essa fiança. Então, qual era a condição? Ela teria que fazer alguns trabalhos voluntários, trabalhos comunitários. Então, se vocês pensarem, mesmo que eu cometa pecado, você não pode apenas apagar aquela ação, apagar aquele pecado. Então, eu cometi pecado. Então, o que acontece quando aquele pecado é gravado? Eu cometi esse pecado e eu não posso negar que eu cometi. Então, há procedimentos. Uma vez que eu cometi pecado, não interessa o que eu quero ou não. Tudo isso vai de acordo com o procedimento da lei. Se eu for preso, eu não tenho controle sobre isso. O processo começa, independente do que eu queira ou não queira. Eu tenho opções, mas essas opções também são dadas pela lei. É aí que está o ponto. Quando Jesus diz, teus pecados foram lavados, e Jesus Cristo não falou apenas que foram lavados, mas há coisas que Jesus Cristo precisou cumprir. Jesus Cristo não disse apenas, eu decido lavar os seus pecados. Mas as pessoas pensam que Jesus Cristo apenas falou coisas sobre emoções, sobre compaixão. Mas Jesus Cristo quer dizer, mesmo que você seja culpado, mesmo que você tenha cometido o pecado, eu ainda te perdoei da mesma forma. Então, as pessoas nas outras igrejas falam sobre um pecador justificado. As pessoas pensam, eu apenas vou te perdoar, eu apenas vou lavar o seu pecado sem nenhum motivo. Jesus Cristo não pode dizer apenas que eu perdoo. Porque aos olhos de Deus, há regras estabelecidas. A razão por que eu estou dizendo isso é porque uma vez, eu e meu irmão, nós discutimos, eu não lembro sobre o que, mas nós estávamos discutindo. E nós começamos a brigar. Então, a minha mãe e meu pai, eles viram a gente brigando, eles ficaram chateados com a gente. Mas depois que acabou tudo, meu pai disse... Depois que acabou, ele disse, olha, acabou com isso, vamos parar por aqui. Mas, quando eu vi meu irmão, ele não esqueceu daquilo. Mesmo que meu pai tenha me castigado, meu irmão achou que aquilo não era suficiente e achava que eu ainda era mal. Então, no coração do meu irmão, ainda está aquilo guardado. Mas eu ainda não esqueci. Por mais que o pai e a mãe tenham esquecido, eu não. Pessoal, para que todos sejam verdadeiramente perdoados,
tem padrões que precisavam ser seguidos e cumpridos aos olhos de Deus. Então vamos conversar um pouco mais profundamente. Quando Jesus Cristo diz, eu perdoo os teus pecados, de onde vêm essas palavras? De onde essa autoridade, essa habilidade vem? Como Jesus Cristo pôde negar a lei? Como Jesus Cristo pôde negar essas coisas? Ele não pôde. Então, em Mateus, capítulo 5, vamos abrir Mateus capítulo 5, 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus não veio apenas para eliminar a lei. Ele não fez de uma forma assim, achando só que ia eliminar a lei de qualquer maneira. Eu apenas vou fazer o que eu tenho que fazer e deu. Não é por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Jesus Cristo está dizendo? É algo muito importante. Muito importante. Um pensamento. Não apenas um pensamento, nem um i ou um tio. Até que o céu ou a terra passem, até que tudo se cumpra. Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Pessoal, como vocês sabem, eu também sei, nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei. Nós quebramos a lei. Nós descumprimos porque nós pecamos. Não tem como fugir. Você tem pecado. Eu tenho pecado. Então, nós ficamos apavorados com esse sentimento porque nós tentamos resolver. Assim como aquela menina foi pega pela polícia, ela não podia fazer mais nada, mas ela tinha que passar por aquele processo. Então, tinha que passar por esse processo de prisão. Então, nós também vamos passar pelo processo para que os nossos pecados sejam perdoados. Aquela menina também foi presa, ela não queria ser. Então, quando ela foi presa, a lei começou a trabalhar, a lei começou a agir. Então, as pessoas têm um nível de inteligência, de capacidade. Então, as pessoas sabem que tem maneiras de passar por algumas situações ou outras. Então, as opções foram dadas para ela pela lei e depois de passar por esse processo da lei, ela pôde ser livre. Ela foi presa, colocou as digitais. Quando ela pegou um advogado, o advogado resolveu alguns estatutos, algumas leis que ele estudou e eles entraram em acordo. Assim, já que não temos provas sobre o culpado, então a sentença foi desfeita como? Se ela fizesse alguns cursos, se ela fizesse alguns trabalhos. Então agora ela não tinha mais nada arquivado. Tudo levou um processo. Então vamos pensar. O processo de Deus não é como nós podemos desviar disso. Não vamos pensar de como eu posso passar, como eu posso fugir disso, como eu posso me desviar disso. Mas vamos pensar como Jesus Cristo resolveu os nossos pecados. Nós vamos passo a passo. Então, quando nós cometemos pecado, é a lei que nos julga. Os mandamentos que Deus nos deu. Então, nós temos cerca de 613 leis escritas na Bíblia. E claramente, Jesus Cristo está nos dizendo, eu não vim apenas a pragar a lei, amassar ela e jogar no lixo. Eu vim para cumpri-la. E isso é algo maravilhoso para vocês saberem.
Nós não temos, porque a lei veio do céu, nós não temos a capacidade de cumprir a lei. Então, o próximo passo do processo, depois que você descumpre, é ser castigado pela lei. Está escrito em Romanos 6, 23. Então, no versículo 23 está dizendo o quê? Então, de acordo com a lei, o salário do pecado é a morte. Por que isso é importante? Pessoal, isso é graça. O salário do pecado é a morte. Isso é muito ao extremo. Se vocês entenderem a sabedoria de Deus, vocês vão ver a verdadeira sabedoria por trás disso. Então, antes de eu conhecer o Evangelho, eu fui em muitas igrejas, muitas denominações. Desde que eu tinha 5 anos, eu escutei a mesma coisa. Para nós sermos libertos do pecado, nós temos que pedir perdão. Sim, peça a Deus peça perdão dos pecados com sinceridade. Então, foi dessa forma que nós aprendemos até agora. Então, se isso fosse verdade, haveria muitos problemas em relação a isso. Por quê? Vou explicar. Então, se o pecado para ser resolvido fosse pedir perdão, são 613 leis. Eu não sei todas as leis, você sabe? Eu não sei todas, vocês também não sabem todas. Então, haveria muitas leis que nós descumpriríamos. Então, como que vocês poderiam confessar? Como vocês poderiam pedir perdão por pecados que vocês nem sabem? Então, se eu pedisse perdão verdadeiramente, sinceramente, suplicar a Deus para perdoar os meus pecados, se isso fosse a forma de perdão dos pecados, se vocês não soubessem a lei que vocês estivessem descumprido, como vocês pediriam perdão? Deus, por favor, me perdoe pelos pecados que eu não sei que eu cometi. Como eu poderia ser sincero? Como eu poderia me sentir arrependido, culpado em relação àquilo sobre o que eu nem sei que eu cometi? Se isso fosse o caso, você não teria perdão de todos os seus pecados. Então pense sobre isso. Então, quão sincero é o sincero? Se eu viesse até você e eu desse um tapa na sua cara e eu dissesse, ai, desculpa, me desculpa mesmo, me desculpa, me perdoa. Aí você me perdoa. Aí depois nós nos vemos de novo e eu dou um tapa na sua cara. Ai, desculpa, eu quero dizer, por favor, me desculpa. Na próxima vez eu te dou um tapa de novo, na próxima eu te bato de novo. Se eu continuamente fizer a mesma coisa, de novo e novamente, você me perdoaria? Então, o quão sincero nós somos? Então, quanto esforço nós precisaríamos colocar para resolver isso novamente? Então, você não pode mentir, mas você mentiu de novo, e mentiu de novo, e mentiu de novo. Então, quão sincero você é? Quanto esforço você está colocando para parar de mentir? Você está tentando, mas da mesma forma, no final, você ainda mente.
Então, nós pedimos perdão do pecado, nós tentamos não cometer pecado, mas continuamente nós cometemos pecado. Todo dia, por 5 anos, por 10 anos, se eu continuamente viver assim, você não ia me perdoar. Por quê? Esse rapaz não consegue parar, ele não consegue não cometer pecado. Se você parar de pecar, se você pedir perdão para Deus e sinceramente, verdadeiramente pedir perdão a Deus para que Ele te perdoe do pecado e não pecar de novo, se fosse dessa forma que o pecado fosse liberto, nenhum ser humano na Terra seria capaz de ser perdoado. Por mais que eu peça perdão pelo pecado, ainda há uma lei, ainda há um procedimento. E nós já lemos. Nenhum tio, nenhum ai jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Significa o quê? Pedir perdão pelo pecado não para o processo do julgamento de Deus. Eu ainda terei que ser julgado pela lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, nós temos 3 coisas. Pedir perdão, me arrepender, e isso não limpa o meu pecado. Então, tem uma verdadeira sabedoria. Então, mesmo que eu fosse perdoado ou não, eu não seria sincero o suficiente para que o meu pecado fosse lavado. Então, quando eu cresço, crescer e ser virgem e não ter uma namorada é algo muito estranho. É algo que eu queria esconder. Se vocês olham para a sociedade hoje, as pessoas não entendem. Se eu dormir com alguém antes de eu me casar, por que eu tenho que morrer por isso? Se vocês fornicarem. Então isso é muito ao extremo. Por que Deus é tão ao extremo? Então, o que Deus diz que é pecado e a minha forma de pensar em arrependimento é totalmente diferente. Você tem que se arrepender ao nível de Deus, não ao nível que você acha que deve ser. Todo mundo faz, eu não tenho escolha. Isso não é tão ruim, eu não fiz isso 10 vezes. Vocês acham que isso é o verdadeiro arrependimento que Deus espera? Vocês acham que é isso que Deus está pedindo? Você é tão zeloso, você se arrependeria tão verdadeiramente, sinceramente? O meu nível de sinceridade e o nível para Deus não é comparável. Uma vez que nós cometemos pecado, Deus diz: então, o procedimento da lei precisa ser cumprido. Eu não posso apenas dizer, por favor, Deus, hoje eu menti, me perdoe. Mas a lei diz, você tem que ser apedrejado por mentir. Então, Deus te perdoaria só porque você pediu perdão, mesmo que a lei diga que deve ser outra a sentença? Não, esse não é Deus. Nós não podemos. Não há como o nosso pecado ser lavado de outra forma. E é essa coisa tão maravilhosa que eu quero explicar hoje para vocês. A lei precisa ser cumprida. Então, Jesus Cristo não pode apenas dizer para esse homem, você é livre, você foi perdoado. Então, como Jesus Cristo disse, seu pecado foi lavado, é porque Jesus Cristo está a ponto de cumprir todo o procedimento
daquela lei para que o pecado seja perdoado. Então, a palavra que Jesus Cristo disse, teus pecados estão lavados, não é algo vazio, não é algo que não tem significado. Isso é maravilhoso. Quando Jesus Cristo diz, quando Deus diz que nós temos o nosso pecado lavado, não é sobre sentimento. Jesus Cristo cumpriu todo o processo para dizer que o meu pecado foi lavado. Então, somos pecadores. Quando nós temos câncer, nós não sentimos o câncer. Então, muitas vezes nós sentimos, mas já é muito tarde e aí nós podemos morrer. Então, o pecado trabalhou dentro de nós e o pecado fez separação entre eu e Deus. Vamos ler Isaías 59. Vamos ler versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Se o pecado ainda restou no meu coração, Jesus Cristo não tem como habitar com pecado. Onde há pecado, há uma separação entre eu e Deus. Então, se ainda há pecado no seu coração, não tem como Jesus Cristo morar ali. Então, ele tem mãos, mas ele não pode estender. Ele tem ouvidos, mas não pode ouvir. Se Jesus Cristo morar no meu coração com pecado, por que ele enviou Jesus Cristo? Por que ele enviou Jesus Cristo para morrer? Não tem sentido. Se Deus ainda, da mesma forma, pode nos escutar, pode nos ajudar mesmo com o pecado, dentro do nosso coração, não tem significado para Jesus Cristo vir. Deus enviou Jesus Cristo por uma razão. Deus e o pecado não podem viver juntos, não podem habitar juntos. Mesmo que haja luz e trevas, não tem como haver luz, não tem como haver trevas no meio da luz. Então, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, mas as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é a realidade. Deus não pode habitar junto com o pecado. Enquanto houver pecado, Deus não pode habitar no nosso coração. Isso é o que a Bíblia está nos dizendo. Claro, nós recebemos a misericórdia. A chuva cai para o pecador e para o justo. Deus ama os pecadores porque Ele enviou Jesus Cristo para os pecadores. Ele preparou a cruz. Ele enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas o pecado, as iniquidades nos separaram de Deus. E se ainda resta pecado, Deus não pode ser um conosco. Então, tem uma coisa que Deus deve fazer, Ele tem que remover. Então, agora nós sabemos que tem um padrão, tem um processo que precisa passar. Então, como Deus lavou o nosso pecado? Então, Levítico capítulo 4. Levítico 4. Versículo 29. 29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então, sobre o que está falando? Sim, Deus nos deu a lei. Mas Deus não nos deu apenas as 10 comandamentos. 10 mandamentos, Ele nos deu o tabernáculo. Então, o tabernáculo é
o local oficial para que Deus perdoasse os nossos pecados. Quando eles cometiam pecado, onde os crimes eram resolvidos oficialmente, quando nós pecamos, nós vamos até a corte, nós apresentamos evidências, testemunhas. É um local oficial para que sejam resolvidos os crimes e as acusações. Então, violações, crimes, tudo é levado até a corte. Tudo é resolvido na corte. Então, o tabernáculo, ele é o local oficial para o julgamento de Deus. Quando você é culpado, você comete pecado, o que acontece? Levítico 4:27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Então ele traz a oferta e coloca as mãos sobre a oferta, sobre o cordeiro. Então o pecado passou para o cordeiro. Então ele tem que confessar o pecado, falar sobre o que ele cometeu, eu menti. Então o pecado é removido até o cordeiro. Então, se confessar o pecado fosse a solução para perdoar o pecado, o cordeiro não precisava morrer, mas o cordeiro precisa morrer para que o pecado seja lavado. Por quê? O salário do pecado é a morte. O pecado está sobre o cordeiro. Eu não tenho mais pecado. Por isso é que eu não tenho que morrer. Quem vai morrer é o cordeiro. Então, depois que ele morre, o sacerdote pega o sangue, asperge na ponta do altar, pega o resto do cordeiro e queima. Então, ninguém mais pode dizer que eu sou culpado. Por quê? Meu pecado já foi pago. Essa é a regra de Deus, de acordo com as leis de Deus. Então, o tabernáculo é uma parte da lei. É uma parte do que Deus estabeleceu. Os 10 mandamentos, os 613 leis. Então, quando eu faço um exame, pode mostrar o câncer que eu não enxergo. Então, também a lei pode mostrar o pecado que está dentro de mim. Revela o que está dentro de mim que eu não sei. Então, quando esse pecado é mostrado, para onde eu devo ir? Se esse pecado ainda está lá, eu não posso ser um com Deus, porque minhas iniquidades me separaram de Deus. Então, Deus nos mostra isso, Ele nos revela o que acontece. Então, nós temos que falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre isso, mas o corona agora. Você não tem sintomas. Mesmo que você não saiba, você da mesma forma está andando. Então, a melhor forma de saber se você tem ou não é fazer o exame. Se o exame revela, agora eu posso ficar mais isolado das pessoas. Eu não posso visitar minha avó, ver outras pessoas. Então, quando as pessoas sabem o que eles têm, eles podem ser tratados disso. Eles vão tomar as ações que devem ser feitas, os medicamentos. Então, a lei revela o pecado que está dentro de mim. Então, assim, eu posso tomar o próximo passo para resolver isso. Então, qual é a solução? Eu vou até o tabernáculo, levo um cordeiro, ponho as minhas mãos sobre o cordeiro, meus pecados passam para aquele cordeiro, não de acordo com o que eu acho, com o que eu penso que é correto. Isso é o meu pensamento, achando que a condenação deve vir sobre mim. Então, aquela menina foi pega pela polícia, ela teve que ser presa, ela teria que ser presa, por isso havia todo um processo.
Quando ela passou pelo processo, eles pegaram os dados dela, tiraram foto, depois ela foi para a corte. Então, se a corte julgar culpada, ela tem que seguir aquele processo, não importa o que eu quero, o que eu acho que é certo. Ela tem que passar pelo processo. Então, agora que eu sou um pecador, eu deveria morrer. Você quer morrer? Eu não quero, Day. Eu não quero morrer. Então, se nós não queremos morrer, se nós não queremos receber esse julgamento da lei, você tem que trazer o cordeiro. Vá ao tabernáculo, põe as suas mãos sobre o cordeiro e o seu pecado vai ser transferido. E aquele cordeiro morre. Então ele passa o sangue nos chifres do altar, tira o que está dentro do cordeiro e queima todo aquele restante. E depois que tudo virou cinzas, de acordo com a oferta do pecado, aquele pecado foi perdoado. Versículo 31. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Então, o salário do pecado é a morte. Quando eu pago aquele salário, é a morte a única forma de pagar. Então, esse é o procedimento, pessoal. Se a minha dívida foi paga, se Jesus Cristo falou que a minha dívida foi paga, eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar para que meu pecado seja perdoado? Para que meu vizinho me perdoe? Então, pessoal, isso é a verdadeira beleza do trabalho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio para tirar a lei, mas ele veio para cumprir, para que não houvesse dúvidas. Então, se Jesus Cristo falou que nós fomos perdoados, é porque ele cumpriu cada passo para que nós fôssemos perdoados. Então, em Levítico 4, diz a forma de pagar o pecado, mas em Levítico 16, diz uma nova forma de lavar o pecado. Era uma vez no ano. Então, não precisava com que as pessoas viessem e pusessem as mãos sobre o cordeiro, não mais. Porque não havia tempo e eram muitas pessoas. Então, Deus mudou. Ele estabeleceu um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote representava o povo. Ele colocava a mão sobre o cordeiro e todo o pecado de todo o povo de Israel durante um ano passava para o cordeiro. Então, essa era a regra de Deus. Aos olhos de Deus, isso estava certo. Então, o sumo sacerdote pegava o sangue e no Santo dos Santos, na arca de Deus, na arca da aliança, lá no propiciatório, onde Deus estava sentado, na presença de Deus, ele aspergia o sangue 7 vezes. Ele aspergia o sangue, passava pelo véu. Então tinha o lugar santo e o santíssimo. Então havia o candelabro, a mesa de pães, ele aspergia o sangue também. Via a bacia de bronze, ele também aspergia o sangue. Ia no altar de oferta e aspergia o sangue, queimava. E era dessa forma que eles faziam oferta pelo pecado. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Se nós formos na Bíblia, vocês podem ver como Jesus Cristo perdoou o pecado. Em Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia para ser batizado por João Batista. Eu aqui preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, se nós olharmos em Lucas 1, versículo 5,
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então João Batista batizou a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a João para ser batizado, mas Jesus Cristo não tinha pecado. Por que ele deveria ser batizado? Então Jesus Cristo falou para João: você tem que me batizar para que seja cumprida toda a justiça. Eu não posso ter pecado e justiça ao mesmo tempo. Então Jesus Cristo falou: você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. Então quem é João Batista? Então, como nós vimos em Lucas 1:5, Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote. Quem é a mãe dele? É das filhas de Arão. Filhas de Arão? Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Foi Arão. De acordo com a lei de Deus, quem é o próximo sacerdote? O filho do sumo sacerdote. Então, quando o filho completa 30 anos, ele se torna o próximo sacerdote. Então, quando eles atingem a idade de 30 anos, eles se tornam o próximo sumo sacerdote. Então, de acordo com a lei, ele já estava qualificado para ser o sumo sacerdote. Então, Jesus Cristo veio, João Batista colocou suas mãos sobre Jesus Cristo. O que aconteceu? João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, Jesus Cristo veio. Toda a justiça precisa ser cumprida. Precisa ser cumprido todo o processo da lei. De acordo com o processo da lei, quando João Batista colocou as mãos sobre Jesus, todo o pecado do mundo passou para Jesus Cristo. E no próximo dia, depois que Jesus Cristo foi batizado, ele veio novamente. E João Batista falou: olhe, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A oferta, aquela oferta, leva o pecado do mundo. Pessoal, Jesus Cristo não ia dizer só por falar para o paralítico que os pecados estavam perdoados. Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Então, quando João Batista colocou as mãos sobre Jesus Cristo, eu não estava lá quando João Batista fez isso, mas de acordo com a lei de Deus, ele estabeleceu o sumo sacerdote para representar o mundo. Quando ele colocou a mão sobre Jesus Cristo, significa que o pecado do mundo todo, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, foi colocado na cabeça de Jesus Cristo. E todo o pecado do mundo, inclusive o seu, inclusive o meu, foi passado para Jesus Cristo. Então agora é Jesus Cristo que está levando esse pecado. E todos sabem que Jesus Cristo morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, o sangue dele derramava até o chão. Ele derramou o sangue lá na cruz, amém? Por quê? Porque isso era o procedimento para que a lei fosse cumprida. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo morreu na cruz. Por quê? Para pagar o salário do pecado. Jesus Cristo não disse só por dizer os seus pecados foram lavados. O salário do pecado é a morte. Então, de acordo com Deus, faz sentido total, mas de acordo com o nosso pensamento não faz. Vamos para Romanos 6. Romanos 6, versículo 6, 7, 8.
sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Esse era o plano perfeito de Deus. O salário do pecado é a morte. Quem estava livre do pecado? Nós não morremos. Jesus Cristo morreu por nós. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Nós nascemos no pecado e fomos crucificados junto com Cristo. Então, aquele corpo foi crucificado. Então, se vocês querem ser perdoados, enquanto o inimigo de vocês está vivo, ele pode se vingar, pode querer me matar se eu tenho um inimigo, enquanto ele está vivo. Enquanto... Então, se a família do meu inimigo morrer, se ele morrer, se não houver mais ninguém da família do meu inimigo vivo, eles não podem me matar mais. Então, minha carne foi crucificada com Jesus Cristo lá na cruz. O que estava sendo pedido foi feito por Jesus Cristo lá na cruz. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Em Romanos, capítulo 4, 25. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus Cristo foi entregue, ele morreu por causa das minhas ofensas, das minhas transgressões. Ele morreu. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Por que depois de 3 dias? Vamos supor que eu cometi um crime, eu roubei. Eu levo uma sentença por isso. Então, depois de 2 anos, eu ainda estou pagando. Depois de 5 anos, eu ainda estou pagando. Se os 10 anos de sentença passarem, então significa que eu já paguei a minha sentença depois de 10 anos. Jesus Cristo morreu. Ele entrou no túmulo por 3 dias. E no 3º dia ele ressuscitou e ele nos justificou. Aqui está dizendo que nós fomos justificados quando Jesus Cristo ressuscitou. Quando ele morreu, ele pagou o meu pecado. Então, no dia 1º ele ainda está pagando, no 2º dia ele ainda está pagando, e no 3º dia, o meu pecado foi completamente pago. E agora eu sou justo, eu fui justificado. Todos os meus pecados, ninguém pode mais me condenar. Por isso que em Romanos 8 diz, já não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Não há condenação em Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou. E assim a minha justificação foi cumprida, amém? É sobre isso que eu quero falar. Não significa por causa da minha vontade, do meu pensamento, do que eu quero. Não tem nada a ver com o que eu acho. Deus estabeleceu a lei. Deus estabeleceu esse procedimento, esse processo. Então, a minha justificação não depende mais de mim, em ser sincero o suficiente ou não. Se eu não for sincero o suficiente, eu não vou receber perdão. Isso não... Se ele não pedir perdão sinceramente, eu não vou perdoar ele. Então, eles estão sentindo verdadeiro arrependimento, mas eu acho que ele não está sentindo. Então, se Deus não estabelecesse a lei, se Deus não estabelecesse esse processo, ninguém teria certeza do perdão dos pecados, mas porque Deus estabeleceu a lei, o salário do pecado é a morte. Por isso, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, ninguém pode questionar
sobre o perdão dos pecados. Jesus Cristo pagou o meu pecado, Jesus Cristo me livrou do pecado. Esse é o significado da redenção. Então, quando eu cometo pecado, eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar por aquilo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele me redimiu. Mas por que Deus diz que o salário do pecado é a morte? É algo muito extremo. Eu não entendo a Deus. Então, Jesus Cristo pagou o alto preço. Não há algo maior do que a morte. Então, quem daria a sua vida por um vizinho, por um amigo, por um irmão? Deus fez Jesus Cristo pagar o mais alto preço. Jesus Cristo morreu. E não há maior pagamento por isso. Então, Ele pagou o maior salário. Mas no seu coração, Satanás, porque ele quer que nós confiemos na nossa consciência, no nosso sentimento, ele exalta as nossas regras acima das coisas de Jesus Cristo. Não há nada maior do que Jesus Cristo possa nos dar além disso. Jesus Cristo morreu na cruz, mesmo que ele tenha feito isso. Satanás nos faz pensar que tenha que fazer algo a mais, que precisamos fazer mais alguma coisa. Então, a sua obra é maior do que Jesus Cristo fez? A sua sinceridade é maior do que Jesus Cristo fez? A sinceridade de Cristo é muito maior que a minha. O amor de Cristo é maior do que eu poderia dar. Eu não morri por Cristo e eu estou aqui pensando que eu tenho que fazer algo além da morte de Cristo? Então a morte de Cristo não é suficiente? O que no mundo está me enganando achando que eu possa fazer algo a mais do que a morte de Cristo? Então nós vamos na igreja, escutamos a palavra, damos ofertas e achamos que isso é... Então eu tentando confessar o meu pecado, pedindo perdão, você acha que isso tem o mesmo nível da oferta de Cristo? O mesmo nível do sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo, você sabe do sangue de Cristo e dizer que é pecador, você acha que a sua obra é maior, sua obra é melhor, sua obra pode cumprir algo que Jesus Cristo não possa ter cumprido? Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Se a morte de Cristo não foi o suficiente, não há nada além disso que possa perdoar o seu pecado. Se a morte não é o suficiente, então a Bíblia é inútil para você. A igreja é inútil para você. Porque sem o sangue de Cristo não há nada que possa nos livrar do pecado que seja maior do que a obra que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo pagou o preço mais alto, o alto preço. Aos olhos de Deus, ele cumpriu tudo que Deus precisava. Então, não importa a minha opinião, eu tenho que seguir o processo. Vocês acham que as pessoas vão à corte porque elas gostam? Eles ficam na frente do juiz porque eles gostam? Eles gostam de ser presos, ficar preso com corrente. Vocês acham que eles gostam? Eles não importa o que eles gostem ou não, ou o quão sinceros eles sejam. Se o juiz diz que ele é culpado, ele é culpado. Então, se o juiz fala que ele não é culpado, então ele também não vai ser culpado. A nossa salvação está fora das nossas mãos. Desde o início, no momento em que Deus estabeleceu a lei, a minha salvação estava fora do meu controle. Não importa o que eu faça. Pessoal, Jesus Cristo foi a obra perfeita. O sacrifício perfeito. Quando Jesus Cristo falou que os pecados foram lavados, é que ele cumpriu todo o procedimento para salvar. Ele levou o pecado do mundo cumprindo cada
cada tio que a lei pedia. Então, João Batista era o sumo sacerdote de acordo com a lei, e colocando suas mãos sobre Cristo, ele passou o pecado do mundo sobre a cabeça de Cristo. Se vocês olharem a Bíblia, o que diz? Então, João Batista disse que ele endireitaria o caminho. No momento em que Jesus Cristo encontrou João Batista e ele colocou a mão sobre Jesus Cristo, o pecado do mundo passou para Cristo. E o caminho de Deus, de Jesus Cristo, era direto à cruz. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que significa. Eu vou endireitar o caminho. Eu vou endireitar o caminho para Jesus Cristo. Quando João Batista colocou a mão sobre Jesus Cristo, a condenação, o salário, tudo deveria ser pago por Jesus Cristo diretamente na cruz. Não há outro caminho. Mesmo Jesus Cristo teve que se submeter ao comando da lei. Ele teve que cumprir a lei, exatamente. E quem nós somos para dizer que pedir perdão para Deus vai lavar o meu pecado? Quem somos nós para dizer que somos limpos ou não? Quem sou eu para dizer que eu tenho pecado ou não? Se Jesus Cristo falou que meu pecado foi lavado, o meu pecado foi lavado. Se Deus disse que Jesus Cristo me redimiu, significa que eu fui redimido. Ele não perguntou a minha opinião ou o meu julgamento. Então, para que um caso seja resolvido, se o juiz julgar que ele não é condenado, não interessa a testemunha, provas ou outra coisa. Então, Jesus Cristo foi o nosso salário, foi a nossa oferta. Oferta pelas coisas que nós não podíamos pagar. Ele cumpriu a lei fielmente. Nenhum i, nenhum tio passará sem que jamais seja cumprido. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus Cristo é o fim da lei para aquele que crê. Para a justiça, desculpa. Jesus Cristo cumpriu todos os passos para que a lei fosse cumprida. Ele morreu na cruz. E o significado da sua morte nos libertou do pecado. Eu sou livre do pecado. Segundo Deus, o meu pecado foi redimido, foi pago. Não há mais pagamento que Deus peça para o meu pecado. E foi isso que Jesus Cristo fez. Pessoal, se vocês querem saber como se faz uma bandeira, tem que saber exatamente. Não é difícil. Você pesquisa, vê quais são as regras, quantas estrelas, quais regras, quantas linhas são brancas, outras vermelhas. Não é difícil de encontrar informação. Mas quando nós não sabemos da informação, nós sabemos de forma vaga. Mas quando nós sabemos, nós podemos fazer exatamente. Como você sabe que você é salvo, que você é remido? Porque Deus não quer que você fique confuso. Deus não quer que você tenha nenhuma dúvida. Por isso, Deus preparou a lei, Deus preparou o procedimento, preparou tudo o que precisava. Se você quer ser livre do pecado, salário do pecado é a morte, você precisa passar o seu pecado para Jesus Cristo. Ele cumpriu todo o processo. Então, sem nenhuma dúvida, nós podemos falar que Jesus Cristo lavou o meu pecado. Esse é o poder do que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo não falou apenas palavras que perdoou o pecado.
Então ele visitou João Batista, recebeu o pecado. As pessoas não viram o pecado. Eles não podiam ver com os olhos físicos. Quem é esse homem? Como é que ele diz que ele perdoa pecado, a não ser Deus? Isso é verdade. Mas Deus disse que Jesus Cristo levou o pecado. Jesus Cristo viu aquele homem paralítico e a forma que ele olhou e as pessoas olharam era totalmente diferente. Então é totalmente diferente como você se vê e como Deus te vê. Deus te vê com seus pecados já foram lavados. Então a fé é ver da mesma forma que Deus vê. Ah, meus pecados já foram passados para Cristo. Eu não sabia. Eu pensei que eu ainda estava carregando o meu pecado. Nossos pecados já foram passados para Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Então Jesus não apenas disse em palavras que o pecado daquele homem foi lavado. É porque ele cumpriu tudo e ele pôde dizer com coragem. Jesus Cristo sabia a vontade de Deus. Nós precisamos saber a vontade de Deus. Jesus foi dado por nossos pecados e o seu pecado não pertence mais a você. Isaías. Minha mão não está encolhida para não poder salvar nem surdo o meu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação, mas agora não há mais pecado. Então, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. É por isso que Romanos 8 diz, o que pode me separar do amor de Deus? Nada. Nem anjos, nem principados, nem as coisas do porvir. Nada pode me separar do amor de Deus. Então, o que nos separava de Deus era o pecado. Agora que o nosso pecado foi tirado, Jesus Cristo morreu na cruz e disse que acabou. Então, o que me impedia de receber a justiça foi embora. Então, de acordo com os olhos de Deus, eu sou justo. Meu pecado já acabou. Isso aos olhos de Deus. Pessoal, se vocês souberem disso, é a mesma coisa em fazer a bandeira americana. Eu espero que vocês saibam certamente o que Jesus Cristo fez por nós. E aquela verdade vai ser cumprida dentro do coração de vocês. Então nós vamos continuar. Vamos orar. Eu agradeço muito por essa palavra preciosa. Não importa o que nós pensamos ou vemos, tu estabelecestes a lei. Então, nem um i, nem um tio passará sem que jamais tudo seja cumprido. Aleluia, Deus. Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, ele cumpriu todas as coisas, todo esse processo, e nós fomos justificados. Jesus Cristo cumpriu o salário do pecado, e aquele salário foi cumprido completamente. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, à noite nós vamos continuar com o nosso estudo. Muito obrigado.